Esta exposição é importante para a Universidade do Porto, eu diria que pelo menos por 3 ordens de razão. A primeira tem a ver com o facto de apresentar os resultados de um projeto de investigação de um centro que se encontra sediado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o I2ADS. Em segundo lugar, porque é uma exposição que tira um retrato, faz um retrato do que se passa na Universidade do Porto em relação ao desenho, o que é muito curioso porque nos próprios primórdios da Universidade do Porto, portanto, antes de existirmos enquanto universidade, começamos exatamente com estas valências do desenho e do desenho que não era necessariamente um desenho artístico, mas era um desenho que tinha também esta função de comunicar. Mas o que é muito interessante nesta exposição é que há uma espécie de uma metanarrativa, porque na verdade é uma exposição que nos oferece uma narrativa sobre a forma como o desenho é utilizado na Universidade do Porto para comunicar, para produzir conhecimento e também para divulgar. Em último lugar, eu diria que é importante porque esta exposição se encontra associada a algo que vai agora começar na Universidade de Porto, que é a nova coleção Atelier da Porto Press. Este é o número 1 e é um belíssimo catálogo. Eu diria que é mais do que catálogo, porque se por um lado nos mostra os desenhos que aqui se encontram expostos, por outro lado tem um conjunto importante de textos que são eles próprios também uma reflexão sobre a comunicação através do desenho, mais do que a comunicação, a compreensão através do desenho e o conhecimento que é produzido na Universidade de Porto. A exposição chama-se Ver, Querer Ver, Dar a Ver, Desenhar entre Fronteiras na Universidade de Porto. E eu acho que é uma novidade, porque é uma exposição que não é uma exposição de arte, é uma exposição que se suporta nos desenhos, em desenhos, naquilo em que, no sentido comum, podemos perceber que é o desenho, desde o rascunho até um desenho mais acabado, desde uma anotação até um apontamento muito genérico, desde os trabalhos de desenhar no quadro para explicar uma aula até aos cadernos de investigação. Portanto, a ideia deste conjunto essencialmente de 4 investigadores era de tentar perceber se o desenho existe fora daquilo que é o seu território, diria, pacífico e normal, que é o território das belas artes. O principal problema que nós tínhamos era, depois de recolher estas imagens, o que fazer com elas? De alguma maneira, como as organizar. Para isso criamos uma espécie de taxonomia, uma espécie de classificação. Foi esta, mas poderia ser outra. E esta que nós usamos tem a ver fundamentalmente com esta ideia. Desenhar o que existe. Um grande grupo que ocupa fundamentalmente esta sala e um bocado daquela sala dali. Desenhar o que existe é desenhar aquilo que está ao alcance da realidade, quer seja da micro-realidade a partir do microscópio eletrónico, e estão ali exemplos disso, quer seja da macro-realidade do levantamento geográfico, etc. Um outro núcleo que é desenhar o que existiu e que, no fundo, remete para a questão de coisas que já não existem e, fundamentalmente, é ocupada pelo espaço que a arqueologia ocupa e que desenvolve a tentar recriar, reinventar, redesenhar aquilo que é um passado que nunca mais temos acesso a ele. Um terceiro vetor que é extremamente importante, que é desenhar o que ainda não existe e, no fundo, tem a ver com a ideia muito corrente do desenho como instrumento para o projeto. Essencialmente, temos 3 casos. Na engenharia, de uma maneira muito evidente, na arquitetura também de uma maneira extremamente evidente, o desenho a funcionar como instrumento para dar uma visão premonitória daquilo que vai ser, mas também da Faculdade de Ciências com algum tipo de investigação que pensa aquilo que vai acontecer. E um último, digamos, contentor, como nós chamamos, que é desenhar o que nunca existiu. Ou seja, o desenho que funciona como uma espécie de
criação de algo que não existe, nem existirá, uma espécie de utopia, aquilo que muitas vezes se chama desenhos de hipóteses e que, no fundo, trata-se de figurar coisas que não têm uma realidade, nem nunca virão a ter essa realidade. No fundo, o que eu acho muito curioso nesta exposição é percebermos que sobre a palavra desenho, sob esse guarda-chuva, por assim dizer, há uma diversidade enorme de meios, de processos, de funções e, diria, uma coisa que para mim é fundamental, de utilidades para o desenho. E, no fundo, aquilo que nós queremos provar, em última instância, é que o desenho existe e que o desenho é útil num processo que é de comunicação, de investigação e de conhecimento.